Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é corpo feminino ou masculino? Nós é que os escolhemos ao nascer? Esse é o tema, um tema bem interessante e bastante atual. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Já estamos em quase 1000 vídeos postados e já passamos de 3.000 inscritos. Agradeço muito a todos vocês que têm me acompanhado aqui em meu canal nesses 3 últimos anos. E agradeço a Deus pela oportunidade de podermos levar para todos os cantos a mensagem sempre consoladora que o Espiritismo nos traz, que revive os ensinamentos de Jesus. Na questão número 201 de O Livro dos Espíritos, o Espírito é feita a seguinte pergunta para os Espíritos. Allan Kardec pergunta para os Espíritos que se o Espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência? Os Espíritos respondem que sim, pouco importa ao Espírito, que é o que nós somos verdadeiramente, e isso também depende das provas que ele tiver que sofrer. O que significa que eu, nessa atual reencarnação, estou ocupando um corpo masculino. Numa reencarnação próxima, posso ocupar um corpo feminino sem nenhum problema. E poderia ter ocupado um corpo feminino numa reencarnação anterior também. Os espíritos continuam respondendo, então, os espíritos, nessa questão que Kardec faz. Os espíritos não encontram nenhuma dificuldade para encarnar, ora em corpo de homem, ora em corpo de mulher. Isso em obediência ao fenômeno natural do processo reencarnatório. Não há obstáculo nenhum para o espírito tomar o corpo do homem, de um homem ou de uma mulher. É a lei natural que se cumpre para todos os espíritos no universo. Assim, determina a lei magnânima e justa de Deus, que orienta todos os espíritos em todas as épocas da humanidade, a fim de exercitar e assimilar tudo que as sagradas funções dos dois sexos oferecem no campo do desenvolvimento e aprimoramento das potencialidades do espírito. Há necessidade de todo o espírito aprender, essa é uma afirmação, existe uma necessidade de todo espírito aprender todas as funções da masculinidade e da feminilidade, o que provocará mudanças consideráveis e permanentes na sua organização mental, ocorrendo fenômenos os mais complexos, diferentes na personalidade do espírito, no percorrer dos séculos. Reencarnar torna-se fácil graças à ajuda amorosa e à proteção segura e à coordenação sábia dos benfeitores espirituais. Após a retomada de novos corpos, o que acontece a cada reencarnação, a experiência no mundo correrá por conta do livre arbítrio de cada espírito. O que significa que cada um receberá uma existência de lutas e provações, dificuldades e facilidades, tudo condicionado às suas ações em vidas anteriores, no uso do seu próprio livre-arbítrio. Não só das vidas anteriores, mas principalmente na vida atual. Então depende do espírito manter-se em equilíbrio com o corpo que ele recebeu na presente reencarnação, que é exatamente o corpo físico necessário ao seu progresso. Usando a sua liberdade de ação, o seu livre-arbítrio, ele poderá fazer modificações, mas toda a ação gera consequências. Então, se eu recebi um corpo masculino, ou se eu recebi um corpo feminino, ele é o ideal para a minha presente reencarnação, a despeito das situações mentais que eu, como espírito, tenho. Então, eu tenho que trabalhar no sentido de
manter-me da forma como eu adentrei a presente reencarnação. A pergunta que muitos estudiosos fazem, principalmente com relação ao Espiritismo, é se devemos fazer... a pergunta que nós, estudiosos do Espiritismo, devemos fazer será como esta: como está a condição íntima do espírito reencarnado, a sua vida mental? Como é que estão os sentimentos, os desejos, as emoções, o instinto sexual, as paixões, as frustrações, a timidez, os remorsos, a consciência culpada, os erros de amor sexual? Então são questões que são de fundamental importância para a nossa atuação na presente reencarnação, num corpo masculino ou num corpo feminino. Os adultérios praticados em vidas anteriores, os reflexos psíquicos de vidas passadas estão bem fortes e são muito poderosos no inconsciente de nós, o espírito. Reencarnar em corpo de homem é muito natural. Difícil mesmo, respondem os espíritos, será ser homem em espírito, com suficientes características psíquicas masculinas, guardadas na estrutura mental. Ou seja, ser um marido fiel, ser um parceiro sexual sincero, ser um companheiro ideal, ser pai responsável e educador, ser irmão, ser amoroso, ser gentil, ser respeitoso com as qualidades e defeitos morais da companheira, ser amigo, ser humano, ser bom gerente, né? Ser um bom participante do ambiente familiar. Por outro lado, reencarnar em um corpo de mulher é muito natural. Mas o difícil mesmo será ser mulher em espírito, com bastantes características psíquicas femininas, guardadas também em sua estrutura mental. Ou seja, ser esposa fiel, ser uma parceira sexual sincera, ser companheira ideal, ser mãe responsável e educadora, ser irmã, ser amorosa, ser delicada, ser respeitada com as qualidades e defeitos do marido, ser amiga, ser humana, ser boa gerente também, ser boa participante da casa e da família. Observemos com a razão iluminada pela fé raciocinada que as qualidades do homem e na mulher não são oferecidas pelo corpo físico. O corpo físico somente determina as funções específicas para a atuação do espírito. Na verdade, são manifestações psicossexuais provenientes da mente do espírito reencarnante, que assume corpo de homem e de mulher. O sexo é muito mais mental, muito mais psicológico em cada pessoa, pois é o próprio espírito que expõe os seus recursos psíquicos adquiridos nas lutas e trabalhos através das sucessivas reencarnações nos séculos e milênios. O novo corpo, adquirido pelo espírito ao reencarnar, não acrescentará nada de novo em sua vida mental. Somente sinaliza, o corpo físico somente sinaliza a especificidade de seus trabalhos no mundo, na união conjugal, na função e na família. Os recursos psíquicos de cada mente, em cada espírito, é que efetivamente determinarão como será usado o seu livre-arbítrio, seu instinto sexual, seu desejo sexual, seu amor sexual e a sua conduta afetivo-sexual. Portanto, o corpo físico de homem e de mulher é simplesmente um maravilhoso e extraordinário instrumento para o espírito realizar suas atividades na vida corpórea. A atuação na vida corpórea dependerá exclusivamente dos recursos do seu mundo mental, para ser homem e para ser mulher. Então, finalizando o vídeo,
O título proposto aqui é homem ou ser mulher, corpo feminino ou feminino. Nós é que escolhemos como nascer, efetivamente nós é que escolhemos. É um grupo de espíritos amigos, que fazem o nosso planejamento reencarnatório e determinam que utilizaremos um corpo feminino, um corpo masculino. Pois esta escolha é a que estará mais de acordo com as nossas necessidades. O que fizermos posteriormente ao reencarnarmos já será um problema nosso. Há um planejamento. Aquele planejamento é o correto. As mudanças que fizermos posteriormente já será um problema nosso, que evidentemente nos trará consequências. Mas Deus sempre nos dará novas oportunidades para que a gente se reajuste. Sempre haverá uma nova oportunidade, porque Deus não pune, Deus oferece sempre oportunidades para todos nós. Mas, certamente, o corpo o qual eu estou usando é o corpo ideal, a despeito das dificuldades que eu posso encontrar, para a presente reencarnação. O assunto é complexo, o assunto é muito atual, muito discutido, principalmente politicamente falando. Então, que nós possamos ter sempre equilíbrio ao tratarmos desse assunto tão importante. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Agradeço àqueles que têm compartilhado, assistido os meus vídeos e se inscrito em meu canal também. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.